E aí, pessoal, vamos avançar um pouquinho na nossa linha do tempo? Vamos a 250 milhões de anos atrás, até em torno de 66 milhões de anos atrás. Gente, milhões de anos. Estamos falando do quê? Da era dos dinossauros. 252 milhões, gente, de anos atrás. É assim, não dá nem para imaginar, né? E aí, o que é interessante, porque os filmes de Hollywood dão a entender que o ser humano viveu com os dinossauros, conviveu com os dinossauros. E, gente, isso é praticamente impossível, porque os primeiros hominídeos só vão aparecer em torno de 7 milhões de anos atrás. Ou seja, temos quase 60 milhões de diferença entre as últimas espécies dos dinossauros e o aparecimento dos primeiros hominídeos. Mas os hominídeos nós vamos falar um pouquinho mais à frente, vamos ter que andar um pouquinho mais nessa linha do tempo. Mas aí, me indiquem lugares que vocês já foram e que vocês viram fósseis desses dinossauros. E vocês sabiam que aqui no Brasil a gente tem um grande tesouro? Os dinossauros viveram na chamada Era Mesozoica, que começou há aproximadamente 252 milhões de anos. Isso mesmo, minha gente, 252 milhões de anos atrás. E terminou há cerca de 66 milhões de anos, sendo subdividido em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Durante o Triássico, os primeiros dinossauros apareceram. Eles eram relativamente pequenos e não dominavam o ecossistema como mais tarde no Jurássico e no Cretáceo. O Jurássico foi a época de ouro dos dinossauros. Grandes herbívoros vagavam pelo continente, enquanto carnívoros caçavam suas presas. Finalmente, o Cretáceo, que ocorreu entre 145 e 66 milhões de anos atrás, sendo o último período da Era Mesozoica, e que testemunhou a ascensão e a queda de dinossauros icônicos, como o Tiranossauro Rex. Este período provavelmente terminou com um evento catastrófico, conhecido como a extinção dos dinossauros, que ocorreu há cerca de 66 milhões de anos e abriu caminho para a ascensão dos mamíferos e a diversificação da vida na Terra. Pessoal, a ideia dessa linha do tempo é de trazer uma reflexão, porque eu vejo que as pessoas muitas vezes confundem. Por exemplo, quem vem primeiro, os babilônicos ou os sumérios? Ou a civilização egípcia foi a mais antiga? Então, a gente vai fazer essa linha do tempo. E a ideia, gente, não é aprofundar. Por exemplo, nós estamos na era dos dinossauros. Nós não vamos aprofundar na era dos dinossauros, mas sim trazer uma reflexão e a gente buscar dicas de lugares onde a gente possa encontrar informações sobre essa era. Então, eu vou dar dicas de alguns lugares que eu já visitei, mas eu também quero dicas de vocês, porque com certeza tem muitos lugares aí que vocês visitaram e que eu ainda não visitei. Então, é a gente aprofundar em dicas de viagens aí, dependendo da onde a gente vai estar nessa linha do tempo. E para a era dos dinossauros, a minha dica, onde eu fui e vi vários esqueletos de dinossauros, vi ovos de dinossauros, foi no Museu Nacional de Cardiff, que fica em Wales, né, no país de Gales. Gente, foi impressionante. E aí vocês podem me perguntar, mas Paty, dinossauros lá no país de Gales, mas o país de Gales não fica lá na ilha da Grã-Bretanha? Como é que esses dinossauros chegaram numa ilha?
E aí, pessoal, a gente tem que lembrar que nós estamos há 250 milhões de anos atrás. E essa formação que a gente vê hoje de continentes, de países, não era bem assim. Formava, né, uma placa aí, então tinha essa mobilidade. A Grã-Bretanha ainda não era essa ilha isolada aí como a gente conhece hoje. Apesar de hoje o país de Gales estar localizado em uma ilha, vestígios da presença de dinossauros foram encontrados na região, devido à antiga configuração geográfica da Terra, onde um único bloco de terra formava uma massa continental. Nessa época, a região que hoje é o país de Gales fazia parte de um continente maior, posicionado mais ao sul e apresentava condições propícias que favoreceram a vida dos dinossauros. No Museu de Cardiff, há ainda uma coleção de fósseis obtidos em diversas partes da Terra, que reforça a teoria de que a Terra inicialmente era formada por um único bloco que ainda está se separando. Pessoal, e nessa busca de dicas de lugares para a gente visitar com base na nossa linha do tempo, ou seja, com base na era dos dinossauros que nós estamos falando agora, eu fiquei tão envergonhada, gente, tão envergonhada, quando eu soube que um dos maiores tesouros da era dos dinossauros está aonde? Esse tesouro está onde? Aqui, gente, aqui no Brasil. E eu não conheço. E o pior, fica só a 120 quilômetros da cidade natal do meu pai. E olha que eu conheço a cidade natal dele, Aurora, no Ceará. E aí, tem alguém de Aurora me seguindo? Pois é, a 120 quilômetros de Aurora está o Vale dos Dinossauros, em Sousa, na Paraíba, gente. E é lá que tem uma trilha de dinossauros, uma trilha com pegadas de dinossauros. Olhem só que tesouro que nós temos aqui no Brasil. Me diga, você sabia desse tesouro? Você já conhece esse tesouro? Tô louca para receber dicas de como visitar esse local. O Vale dos Dinossauros mantém preservados os vestígios dos animais que habitaram a bacia sedimentar de Sousa em torno de 165 milhões de anos atrás e contém pegadas de cerca de 80 espécies de dinossauros. Ao todo, são 43 marcas de pegadas em 53 metros de uma ponta a outra da trilha. Estudo publicado em março de 2024 revela que fósseis de dinossauros e arte rupestre produzidas por homens na pré-história foram encontrados lado a lado em Sousa, no Vale dos Dinossauros. A pesquisa identificou 3 pontos principais, onde gravuras rupestres são encontradas ao redor de pegadas de dinossauros. Embora humanos e dinossauros não tenham convivido, os registros mostram que os povos ali existentes assimilaram a presença das pegadas. Então, pessoal, isso é ou não é um tesouro? Você poder ver pegadas de dinossauros e ainda arte rupestre, e tudo isso aqui no Brasil. Ainda no Brasil, fóssil de dinossauro de 230 milhões de anos, quase completo, foi encontrado em maio de 2024 no Rio Grande do Sul, após as chuvas intensas que causaram inundações históricas nessa região. Bem, gente, querem continuar sabendo mais dessa linha do tempo? Continue acompanhando aqui a história pelas lentes de uma viajante.